Você já parou para pensar que as pessoas, de modo geral, adoram quando duas entidades ou duas outras pessoas famosas ou dois outros seres entram em combate um com o outro? A gente pode ver isso na cultura pop muito facilmente, tanto nos X-Men versus Vingadores, nos Batmans versus Supermans, nos Godzillas versus King Kongs, mas eu posso afirmar para você, querido assistente, que nenhum filme de versus entregou mais diversão do que o filme Fred versus Jason. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje a gente vai destrinchar essa pérola que é esse filme. Então, sejam bem-vindos aqui ao Bunker Nerd. E antes de começar o vídeo, você já deixa o seu like, comenta se você gosta desse filme, se inscreve no canal e vamos começar. Para entender melhor a história de Fred vs Jason, a gente precisa lembrar que a promessa de um embate entre o Fred e o Jason já existia desde o Sexta-feira 13, Jason vai para o inferno, quando no final do filme aparece a mãozinha do Fred pegando a máscara de hockey do Jason. No entanto, a realização do Fred vs Jason demorou muito para acontecer. Tanto é que antes de acontecer o Fred vs Jason, houve o Jason X, que era aquele filme que o Jason ia para o espaço e matava pessoas no espaço, como o Jason sempre faz. E nos anos 2000, essas franquias, tanto Sexta-feira 13 quanto A Hora do Pesadelo, já estavam bastante desgastadas. Elas não rendiam. E uma maneira de conseguir money seria fazendo um crossover entre os dois personagens. Isso só veio acontecer em 2003, quando os dois personagens passaram para a New Line. E a New Line, tendo os dois personagens, conseguiu realizar o Fred vs Jason. Lançado em 2003 e dirigido por Ronnie Yu, Fred vs Jason já se inicia com o Fred se reclamando porque não tem mais poderes. Isso porque, depois das diversas continuações de A Hora do Pesadelo, o pessoal lá de Springwood já sabia como se defender do Fred, era só não sonhar. E como eles não estavam mais sonhando e nem podiam falar o nome do Fred, ele acabou perdendo a força. E como a gente viu lá no primeiro Hora do Pesadelo, a gente sabe que o Fred, quando a gente demonstra não ter medo dele, ele não tem forças para te atacar nos sonhos. Então, o Fred tem um brilhante plano. Ele quer que haja mais mortes lá em Springwood para que as pessoas remetam aquelas mortes a ele. E para isso, ele entra no pesadelo do Jason, que no momento estava morto. Bem, o Jason estava enterrado, mas o Jason já era um zumbi. Então o Fred facilmente entra no pesadelo dele, vira a Pamela Voorhees e faz com que o Jason vá para Springwood. E é interessante que o filme não perde tempo nessas explicações. O Fred entra na cabeça de Jason e 2 minutos depois o Jason já está em Elm Street, já está na casa que era da Nancy e já mata um adolescente de uma forma um pouco brutal. E esse assassinato acontecendo na mesma casa que tinha acontecido o primeiro Hora do Pesadelo já começa a levantar suspeitas entre os policiais, principalmente os pais lá em Elm Street. E já nessa primeira parte do filme a gente percebe que os pais fazem bem o trabalho porque os jovens nenhum se lembram do Fred. Então o Jason precisa trabalhar mais para que o medo ocorra de novo em Elm Street. E também nesse início a gente já percebe que esse filme ele é muito anos 2000, tanto no CGI
aplicado em algumas partes, como no rock and roll, né? Porque do nada aparecem umas trilhazinhas de rock genérico dos anos 2000 que particularmente não atrapalham muito a experiência, já que o filme ele não se preocupa muito com roteiro ou coisa do tipo. Ele é só um filme trash, estilo anos 80, que está sendo feito nos anos 2000. Como o Fred ainda não é lembrado, ele resolve deixar o Jason mais tempo matando pessoas em Springwood. E o Jason é muito brutal. Esse Jason é provavelmente uma das melhores representações que tem do Jason. E eu digo representações visualmente mesmo. Ele parece realmente um zumbi que é imparável. Tanto é que numa festa que os adolescentes fazem no milharal, um cara taca fogo no Jason e ele sai matando pessoas, pegando fogo. Que é uma cena visualmente interessante. E inclusive tem uma parte que o Jason espeta um adolescente com uma lança de fogo e provavelmente essa é a cena mais lembrada desse filme, fora o combate final com o Fred. E é nesse massacre que o Jason faz no milharal que o Fred vê que ele precisa de alguma maneira parar o Jason, porque se o Jason ficar lá, não vai sobrar ninguém para ele. E o Fred é um assassino brincalhão, meio jocoso, ele gosta de falar com as vítimas, e enquanto ele tá falando com as vítimas dele no sonho, o Jason vai lá e mata ele na vida real. E eu corri aqui sobre os protagonistas, mas não tem muito o que falar sobre eles. Eles são adolescentes, como adolescentes dos outros filmes, tanto de Sexta-feira 13 quanto de Hora do Pesadelo, e eles estão ali única e exclusivamente para levar o Jason para o sanatório. E eles precisavam ir para esse sanatório pelo fato de que só lá seria capaz de o Fred pegar o Jason, tacar tranquilizantes nele, fazer o Jason dormir e o Fred poder entrar no pesadelo do Jason novamente. E bem, é exatamente isso que acontece. E aí, meus amigos, nos 30 minutos finais de filme se inicia o Fred vs Jason. E eu vou dizer que essa batalha ela se divide em duas partes, a batalha nos sonhos e a batalha na vida real. A batalha nos sonhos eu tenho um ponto importante a destacar, que é o fato de que o Jason ele não sente medo de nada, ou pelo menos a gente imagina que ele não sinta. Mas mesmo assim o Fred consegue bater nele, o que não faria sentido. No entanto, quando o Fred descobre o medo do Jason, aí o Jason apanha. Porque quando o Fred pega lá o Jason criancinha e mexe na cabeça dele, começa a torturá-lo, você vê que nos sonhos o Fred tem vantagem total. E na parte dos sonhos, vale mais um destaque ao visual. Porque tanto na batalha do Fred versus Jason, como em outros pesadelos que o Fred aparece para pegar adolescentes, a gente vê um visual bem interessante que às vezes, e eu vou dizer apenas às vezes, me lembra ao filme Suspiria, de Dario Argento. Porque na cena a gente consegue ver um contraste de cores. Ora está verde, ora vermelho, e eu particularmente acho muito bonito. Não é tão bonito quanto o Suspiria do Dario Argento, mas eu acho bonito. E nos 15 minutos finais do filme, os adolescentes irrelevantes, eles ganham uma certa relevância, porque eles agora conhecendo quem é o Fred, sabendo que o Fred já atacou aquela cidade anteriormente, eles sabem que o Fred não pode ser parado nos sonhos. E isso é um grande problema. Aparentemente, a história do Jason também é bem conhecida por um policial que trabalha lá e fala com os adolescentes. Então, eles sabem que o Fred não pode ficar vivo, porque se ele ficar vivo ele vai matar mais gente em Springwood. E 2, o Jason tem uma casa que é Crystal Lake. Então, eles pegam um furgão que parece a máquina de mistério do Scooby-Doo, bota o Jason que tá em coma lá porque o Fred dopou ele nessa Kombi e leva para Crystal Lake, porque aparentemente Crystal Lake fica muito próximo de Elm Street.
E você relevando a casualidade é uma questão que faz sentido, né? Porque a Lori, a nossa protagonista, em dado momento ela descobre que consegue trazer coisas do mundo dos sonhos para a vida real. Então, o plano dela é o seguinte: vamos levar o Jason para o Crystal Lake, eu vou me dopar, eu vou dormir e eu vou trazer o Fred de volta para a vida real lá no Crystal Lake, e lá o Jason acordado se vira com ele. O Jason vai matar o Fred na vida real e vai ficar lá porque ele não tem por que voltar a pé para uma cidade que aparentemente está a 10 quilômetros da outra cidade. E com alguns percalços o plano dá certo. E o Jason, que estava apanhando lá nos sonhos, quando acorda, desconta toda a porrada que o Fred estava dando nele. Eu não sei se é para procurar sentido num filme que se chama Fred vs Jason, mas eu fico pensando que o Fred era um cara que é uma entidade dos sonhos que já tinha morrido. Como é que ele voltou à vida? Esquece. O Fred volta à vida e luta contra o Jason em Crystal Lake. Crystal Lake que aparentemente estava passando por reformas porque tem diversos cilindros de ar comprimido e materiais inflamáveis lá. Por que? Eu não sei. Mas isso ajuda na batalha. Porque esses materiais servem de armas, tanto para o Fred quanto para o Fred. Porque só o Fred tem inteligência para usar. O Jason é um mogolão. Mas é um mogolão da hora, porque ele dá muita porrada no Fred. E eu vou dizer, é uma luta bem equilibrada no mundo real. Real entre aspas. O Fred, que é uma entidade que tem um pouquinho mais de sapiência, ele leva certa vantagem em determinados momentos, mas o Jason é uma força incontrolável. Então, meio que era uma luta que ia terminar em empate, porque não podia ter um vencedor assim tão claro. E meio que no final, a Lori derrota os dois, porque os tanques de propano explodem, começa a pegar tudo fogo. O Fred corta as unhas de Jason, o Jason esfaqueia o Fred, os dois começam a pegar fogo e os dois caem na água, e o Jason pega o Fred que vai saindo da água e afunda, e basicamente termina assim. Você acha que os dois vão morrer porque a cabeça do Fred é decapitada pela Lori, mas no final do filme você vê o Jason, que durante a batalha teve olhos furados, dedos cortados, saindo do lago Crystal Lake, segurando a cabeça do Fred. Pensando assim, o Jason zumbi venceu, justo, eu estava torcendo pro Jason porque eu gosto mais do Jason. Mas quando você repara bem que a câmera dá uma fechada na cabeça do Fred Krueger, você percebe que tudo aquilo, na verdade, poderia ser apenas um sonho. Porque o humano, mesmo sem o corpo, dá uma piscadinha pra tela. E eu vou dizer, esse final é muito massa. E eu vou dizer, Fred vs Jason só não é o maior crossover do cinema porque a Marvel resolveu colocar 3 Homem-Aranha juntos. Porque se não fosse isso, Fred vs Jason seria o maior crossover do cinema. Na verdade eu não acho isso, mas faz bem pensar que sim. E é isso. Fred vs Jason, como eu falei lá no início, é um filme dos anos 80 que foi gravado nos anos 2000. Não tem muita diferença para os outros filmes das duas franquias. E de maneira geral, é um filme bem divertido que passa rápido, até porque o filme tem 1h e 30 e poucos minutos, não chega nem 1h e 40, então é rápido, que é muito bom. E tem diversão. Tem visualmente um Jason muito bom e visualmente um Fred muito bom. Tem o Fred sarcástico de sempre e tem o Jason zumbi. Então eu não vejo por que você não assistir a Fred vs Jason. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, comente qualquer coisa. Comente aí uma abobrinha e se inscreva no canal. E até a próxima.